irmãos? Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Se você puder, fique de pé e reverencia a palavra que você encontrar. Nosso irmão Deus, pode fazer a leitura, por favor, do 26 ao 56. É um texto um pouquinho mais longo, mas certamente muito enriquecedor para a sua e para a minha vida nessa noite. Lucas capítulo 23, do verso 26 até o verso 56. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres
que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Agradecemos pelo período, Pai, que estamos passando, estamos celebrando e comemorando, que é o período da Páscoa, da tua morte, tua entrega de vida para nos salvar e tua ressurreição. Que o Senhor use, Pai, o anjo da igreja, para que o Senhor possa nos trazer palavras de sabedoria, de crescimento espiritual, e que a tua vontade seja derramada sobre nós. Nos abençoa, Pai, abençoa a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje a leitura foi caprichada. Hoje tinha que ser água para Deus, né? Meus irmãos, como o Davidson bem falou agora, esse é um período mais importante para nós cristãos. É verdade que hoje nós estamos em uma quinta-feira, e numa quinta-feira, há pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus estava demonstrando a grande humildade que ele tinha, quando ele lava os pés dos seus discípulos, e a mensagem que Jesus estava ensinando para aqueles seus discípulos, e para você e para mim nessa noite, é que você quer ser o maior no reino de Deus? Então, seja um servo, sirva, procure seguir o exemplo de Cristo, quando sendo Ele aquele que deveria ser servido, Ele mesmo, vamos usar um linguajar hoje atual, Ele arregaçou as mangas e disse: eu vou ensinar a vocês como é que o servo de Deus age, quando ele não se apega a cargos, a títulos, a condição financeira, mas ele apenas tem o intuito, o objetivo de servir a Deus. Jesus também naquela noite ele instituiu a ceia, quando ele partindo o pão e repartindo o vinho, ele disse em relação ao pão: este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês, e esse é o cálice da nova aliança, e todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês estarão fazendo isso em memória de mim. Isso foi há pouco mais de 2000 anos. E meus irmãos, se existe uma data que é comemorada há pouco mais de 2000 anos e nunca foi esquecida, foi a morte e a ressurreição de Cristo. Outros tantos líderes religiosos morreram, mas os seus corpos permanecem ou permaneceram em túmulos até enquanto existiam restos mortais. Depois podem ter sido jogados fora ou podem ter sido preservados, mas quando nós olhamos para o sepulcro de Cristo, ele está vazio. Mas em compensação, meus irmãos, o trono dele está ocupado por ele, porque ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E esse é um motivo de grande alegria para nós cristãos, porque aquela cruz não conseguiu detê-lo, a morte não foi capaz de prendê-lo naquele túmulo, e porque ele venceu a morte, então um dia nós também venceremos. Mas o texto que foi lido agora há pouco, meus irmãos, fala sobre a sexta-feira, aquele dia em que Cristo entregou a sua vida por você e por mim, para perdoar os seus e os meus pecados. Por isso que nós comemoramos com tanta alegria, com tanta euforia, porque se por um lado Cristo entregou a sua vida, por outro, Ele nos deu a vida. Oh, meus irmãos, é motivo para nós nos alegrarmos. Se Ele se entregou à morte, foi para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É interessante que, como era mesmo o nome daquele monte aonde Jesus foi crucificado? Quem lembra? Gólgota. E ele tem um significado, esse nome: caveira. Caveira traz medo para vocês, meus irmãos?
Alguém aqui tem medo de caveira? Ninguém? Porque a caveira, bichinho, não faz nada com ninguém. Aliás, meus irmãos, como nós temos profissionais da saúde aqui, todos nós temos uma caveira dentro de nós. Ou não? Porque temos o nosso esqueleto. O esqueleto não deixa de ser uma caveira. E quando nós pensamos em caveira, irmã Cleide, a gente pensa logo em coisa assim meio macabra, meio sombria. Mas hoje em dia parece que isso tem mudado, né? Porque quando a gente pensa em caveira hoje em dia, aí a gente vê caveira sorrindo, a gente vê caveira colorida, a gente vê desenho de caveira. Tem umas caveirinhas que ficam dançando. É caveirinha para todo gosto, rapaz. Mas a caveira, em todas as culturas, meus irmãos, ele tem esse aspecto de morte, esse aspecto de coisa perigosa. Quer ver uma coisa? O que é que tem lá no rótulo de um alimento, de um produto venenoso? A caveira. Aquelas redes de alta tensão. Qual é o símbolozinho que tem lá? Então, quando a gente pensa em morte, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça, além do caixão? Quando a gente pensa em polícia também, porque tem um golpe, né? É o faca na caveira, perde para sair. Isso aí já muda para outro sentido. Mas quando a gente pensa em morte, a gente pensa nessa questão de coisa perigosa, de coisa sombria. Mas acontece que o que nós estamos celebrando nessa noite é não apenas a morte. Embora a morte de Cristo traga algumas lições para você e para mim nessa noite. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês, meus irmãos. Ainda não estamos na sexta-feira. Sexta-feira é amanhã. Mas sim, nós podemos já pensar na sexta-feira como sendo aquele dia que Cristo se entregou. Cristo deu-se naquela cruz do Calvário, no seu e no meu lugar. Mas se há uma primeira lição, meus irmãos, que nós podemos tirar sobre a morte de Cristo, é que Cristo, mesmo com a sua morte, Mariene, ele derramou compaixão sobre as nossas vidas. Observe no texto que já a partir do versículo 26, Lucas fala sobre um homem chamado Simão. Uns conhecem como Simão o Cirineu. E esse homem foi chamado para ser aquele que iria carregar a cruz de Cristo, porque naquele momento Cristo já não conseguia mais carregar a sua cruz. Estava sendo chicoteado, esbofeteado, humilhado, espancado. E coube para aquele homem, Simão, carregar a cruz de Cristo. Mas acontece, meus irmãos, que mesmo com todo esse sofrimento, Cristo se encaminhando para a sua morte, ainda assim ele pensou no outro. Observe que a partir do versículo 27, Jesus vai olhar para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão. E Jesus diz para elas, Daniel, olha, não chorem por mim não, chorem é por vocês. Eu sei para onde eu estou indo, essa é a minha missão. Mas eu já nem estou pensando em mim, eu estou pensando em vocês. Esse mesmo Senhor Jesus, meus irmãos, no versículo 34, ele vai pensar em todo o povo e ele vai dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Jesus, Lúcia, que estava naquela cruz, já com as suas mãos furadas, os seus pés furados, aquela cruz, aquela coroa de espinhos em sua cabeça, o sangue escorrendo, mas ele ainda olha no versículo 43 para aquele criminoso que estava ao seu lado e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo com toda a sua dor, irmã Adelaide, mesmo com todo o seu sofrimento, ainda assim Jesus estava pensando mais nos outros do que em si próprio. E esse, meus irmãos, é a primeira lição, o primeiro ensinamento que nós devemos tirar nessa noite acerca do sacrifício de Cristo, irmã Cleide.
é que mesmo quando nós estamos no meio da tribulação, mesmo quando nós estamos no meio do sofrimento, mesmo quando nós estamos no meio da tempestade, ainda assim nós podemos ter compaixão e misericórdia dos outros. Quem está acompanhando a televisão aqui vai lembrar claramente as imagens que estão vindo lá na cidade de Petrópolis, lá pertinho de Lusa, quando aquelas pessoas que perderam as suas casas com aquela chuvarada que caiu por lá, e muitos perderam tudo, suas casas foram destruídas, e mesmo com a perspectiva zero, eles ainda assim, muitos, estavam fazendo buracos no chão, cavando com suas próprias mãos, em busca de achar sobreviventes. Percebam, meus irmãos, que aquelas pessoas poderiam simplesmente dizer: olha, minha vida foi destruída aqui, eu perdi família, eu perdi meus bens, eu perdi filhos, eu perdi tudo. Mas aquelas pessoas demonstraram grande generosidade, quando ainda assim elas disseram: mas eu vou ajudar o meu vizinho, eu vou ajudar o meu amigo, eu vou ajudar o meu parente. Veja que lição nós podemos tirar disso aqui, meus irmãos, porque foi a mesma coisa, Carol, que Jesus fez. Jesus poderia, Elisângela, estar pensando só nele, mas ele disse: eu vou me preocupar com as mulheres, eu vou me preocupar com toda essa multidão, eu vou me preocupar até mesmo com esse criminoso que está se arrependendo nesse momento. Sabe que lição nós podemos tirar? A mesma que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, de Daniel, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. Segunda Coríntios. Desculpa. 2 Coríntios 1,4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Sabe o que Paulo está dizendo para você e para mim? A mesma consolação que nós recebemos no dia da tribulação, o mesmo consolo, o mesmo refrigério que nós recebemos da parte de Deus naqueles dias mais difíceis, é essa mesma consolação que nós precisamos também compartilhar com as pessoas quando elas estiverem passando por momentos difíceis. É exatamente isso que Jesus está fazendo, meus irmãos, porque com a sua morte Ele nos ensinou a termos compaixão dos outros, mesmo quando nós estamos passando por períodos complicados como esses que nós estamos passando. E sabe a segunda lição que Jesus deixou através da sua morte? É que tudo o que aconteceu com Jesus, todo o seu sofrimento, irmã Dorinha, estava escrito desde quando Deus, na eternidade, no seu decreto eterno, Ele decidiu, Ele determinou que Cristo passaria por todas essas coisas. Quer ver? Versículo 30, Deilson, por favor. Isso. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Esse é um versículo que se encontra em Oséias, capítulo 10, verso 8. Verso 31, Deus, por favor. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jeremias, capítulo 25, verso 29. Versículo 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Isaías, capítulo 53, verso 12. Mas não apenas isso, meus irmãos, porque os versículos 34 e 35, quando se fala de repartir as roupas de Jesus, isso já estava escrito lá no Salmo 22, verso 17 e 18.
Versículo 36 desse texto está lá em Salmos capítulo 69. Versículo 46, quando Jesus brada em alta voz: Pai, recebe meu espírito. Isso estava em Salmos capítulo 31. Quando aqueles discípulos se espalharam, lá no versículo 49 de Lucas 23, isso também estava descrito lá em Salmos capítulo 38. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, não foi coisa do acaso. Isso já havia sido determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E sabe por que Deus fez tudo isso? É para que hoje nós crescemos, é para que hoje nós tivéssemos plena convicção de que Jesus era aquele prometido pela lei, pelos profetas, pelos salmos. É para que nós tenhamos a certeza nele que Jesus de fato é o Messias prometido. Ele era muito maior do que Abraão. Ele era aquele que sentaria no trono de Davi por todo sempre. Ele era muito maior do que Moisés, que foi aquele a quem Deus usou para escrever a sua lei. Deus estava usando esse sacrifício de Jesus Cristo para que nós entendêssemos de uma vez por toda que nem mesmo o cumprimento de toda a lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei, mas Jesus cumpriu em nosso lugar. Que a nossa salvação não vem pelas nossas obras, mas foi por causa da obra de Cristo. Que a nossa salvação não depende dos nossos méritos, mas a nossa salvação veio por causa dos méritos de Cristo, irmã Cleide. Esse sacrifício de Cristo, meus irmãos, não foi obra do acaso. Tudo já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Aí talvez alguém vá dizer: mas pastor, esse Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus muito irado. Esse Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus que não tem compaixão, não tem graça. Nada disso. Porque se não fosse Cristo, com toda a sua santidade, Cristo com toda a sua pureza, Cristo com toda a sua glória e majestade, sendo 100% homem e 100% Deus, se não fosse Ele que se entregasse naquela cruz, o sacrifício não teria sido aceito. Se Jesus não tivesse sido feito expiação por você e por mim, os nossos pecados estariam continuando ainda nos levando para o inferno, meus irmãos. É por isso que era necessário que Jesus se entregasse naquela cruz do Calvário. Não foram os romanos que condenaram Jesus, foi Ele que se entregou. Não foram os líderes religiosos que condenaram Jesus, mas Ele foi como uma ovelha muda se entregando aos matadores dele. Era necessário que naquela sexta-feira da paixão, Jesus se entregasse por você e por mim. É mais ou menos como aquele exemplo, meus irmãos, de um caroço de milho. Para que nasça uma grande espiga, para que nasça um pé de milho, com pelo menos, eu não sei quantas espigas de milho dá no pé. Tem ideia? 2, 3 espigas, por aí, uma espiga. 3, 4 espigas, né, irmã Dorinha? É. Maior produtora de milho da Paraíba. Mas só é possível se um caroço daquela espiga for retirado. E para que aquela espiga de milho nasça, é necessário que aquele caroço de milho morra. E foi mais ou menos assim, meus irmãos, que aconteceu. Foi necessário que Cristo morresse, para que o seu e o meu pecado fosse anulado, para que a sua dívida e a minha dívida fosse perdoada. Foi necessário que Cristo se esvaziasse da sua glória, se levantasse do seu alto e sublime trono, e se fizesse semelhante a homem igual a mim e a você. Mas acontece que mesmo sendo Ele totalmente inocente, Ele se entregou por você e por mim. Isso só prova, meus irmãos, e só reforça que essa morte de Cristo, ela não foi
fatalidade do acaso. Já estava determinado por Deus, desde antes da fundação do mundo. Mas aí, Cícera, há uma terceira lição aqui nesse texto que nós podemos tirar acerca da morte de Jesus. É que a morte de Jesus anulou a nossa culpa. E a gente pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Observe, por exemplo, que no versículo 44, diz o versículo que era por volta de meio-dia, e tudo se escureceu, e se fez trevas, como diz o texto, de meio-dia até 3 horas da tarde, e tudo ficou escuro. O versículo 46, meus irmãos, o Senhor Jesus vai bradar em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O versículo 47, aquele centurião romano, aquele homem impiedoso, aquele homem ímpio, ele próprio reconheceu que aquela foi a morte mais sofrida que o mundo já percebeu. Porque aquele centurião, ele percebeu que aquele homem que havia morrido naquela cruz era um homem justo, que nele não havia pecados, que nele não havia maldades, era um homem inocente. Tanto que no versículo 48, aquela multidão, vendo que Jesus tinha expirado, tinha morrido, aquela multidão se retirava, batendo no peito, aquela sensação de culpa, irmã Cleide, aquela sensação pesada batendo no peito, dizendo: de fato, esse homem que morreu era um homem santo. Esse homem que morreu era um homem que não merecia estar passando por tudo aquilo que ele havia passado. Versículo 49 vai dizer que os discípulos de Jesus, juntamente com aquelas mulheres, irmã Dorinha, olhavam à distância. E eu fico pensando, Cícera, o sofrimento daqueles discípulos de Jesus, vendo que o seu mestre, ele não relutou, ele não insistiu, mas ele próprio disse: era necessário que isso acontecesse. Eu precisava me entregar por vocês. E eu fico pensando, Rejane, as lágrimas rolando no rosto daquelas mulheres que tanto incentivaram, que tanto patrocinaram o ministério de Jesus. Porque sim, meus irmãos, as mulheres foram as maiores patrocinadoras do ministério terreno de Jesus. E aquelas mulheres nada podiam fazer, os discípulos de Jesus nada podiam fazer, a não ser chorar e lamentar pela morte do seu mestre. Talvez algumas perguntas, Davidson, fizessem coro no coração daqueles discípulos, mais ou menos assim, perguntando: 3 anos que nós andamos com esse homem, não achamos defeitos nele, e será possível que a morte de Jesus vai fazer com que tudo isso seja em vão? Talvez tenha sido uma pergunta que aqueles discípulos tenham feito. Mas aí, quando nós olhamos, meus irmãos, nos versículos 39 ao 43, nós percebemos que não foi bem assim. Porque quando Jesus, antes de morrer, estava naquela cruz do meio, com as 2 cruzes nas pontas, com 2 criminosos condenados à morte, e olha, culpados, tranquilamente culpados. E um daqueles criminosos, no verso 39, ainda consegue zombar de Jesus, menino. Ainda consegue dizer: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E já o criminoso da outra ponta disse: palavras minhas, gente, meu amigo, tu já está com a corda no pescoço, tu já está quase morto, e nem assim tu consegue se arrepender, miserável. Arrepende, respeita, porque este homem é um homem santo, ele é inocente, ele não merecia estar aqui. No versículo 42, aquele criminoso ele faz um pedido a Jesus.
Ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, meus irmãos, no último instante de vida, ele reconheceu que Jesus era de fato o Messias esperado. Aquele homem, aquele criminoso que não tinha sido batizado nas águas, mas no último instante de vida, talvez nos poucos fôlegos de vida que ainda lhe restavam, em seu coração ele se arrependeu de seus pecados e reconheceu a Jesus como sendo o Cristo de Deus, o Messias esperado pelos judeus, aquele que, mesmo sendo Deus, se fez servo, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou e andou em meio a pecadores. E ele disse: mestre, lembra-te de mim antes de entrares no teu reino. E a misericórdia que Jesus derramou sobre aquele homem, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Agora, meus irmãos, a pergunta que eu faço para vocês: aquele homem, ele tinha direito de fazer algum pedido a Jesus? Aquele homem, sendo pecador, ele tinha condições de exigir alguma coisa de Jesus? Mas ainda assim Jesus derramou graça e misericórdia sobre a vida dele e salvou a vida daquele criminoso, porque disse: olha, hoje estarás comigo no paraíso. E meus irmãos, assim como aquele criminoso, nós também estávamos na mesma condição. Nós não tínhamos condições morais de exigirmos, ainda não temos condições de exigirmos nada de Deus, porque foi pela vontade dele que ele escolheu a você e a mim. Foi por causa da vontade soberana de Deus que ele escolheu você. Foi por causa da soberania de Deus que ele escreveu o seu nome no livro da vida. Foi por causa da soberania de Deus que ele separou e que ele reservou uma morada nos lugares celestiais para você. Oh, meus irmãos, assim como aquele criminoso, nós também éramos imerecedores da graça de Cristo. Mas ainda assim estamos nós aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque a mesma graça que foi derramada sobre a vida daquele homem, foi derramada sobre a sua e sobre a minha vida. É quando nós entendemos, meus irmãos, que a culpa que existia em nós era muito grande. A culpa que estava sobre você e sobre mim era impagável. Nós não tínhamos e não temos condições de anularmos a nossa culpa diante de Deus, porque nós somos aqueles que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas aí veio Cristo, o nosso resgatador, e nos arrancou daquele lamaçal de pecados, e nos tirou, e nos lavou, e nos purificou, e nos redimiu, e nos deu um novo nome, e nos deu uma nova morada, e nos deu a garantia de que o inferno, que era o nosso caminho, agora já não existe mais em nossas vidas. Sendo Jesus o nosso advogado fiel, ele intercedeu junto a Deus Pai Todo-Poderoso e disse: Pai, foi por causa dele que eu entreguei a minha vida, foi por causa dela que eu entreguei a minha vida naquela cruz. Mas porque nele não existia pecados, a morte não conseguiu detê-lo. Os laços da morte não foram capazes de amarrar o nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo ficou vazio, porque o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. E como nele não existia pecados, a condenação não foi capaz de absorvê-lo. A morte era incapaz. E com a morte de Cristo, ele derrotou a morte. Como disse o puritano John Owen, foi a morte da morte na morte de Cristo.
E porque Ele ressuscitou, meus irmãos, a certeza que nós temos é que um dia nós também ressuscitaremos. Assim como aquele caroço de milho precisou morrer para que uma grande e bela espiga de milho brotasse, assim foi Jesus entregando a sua vida, para que hoje todos vocês tenham vida e vida em abundância. Oh, meus irmãos, aquilo que para o mundo é sofrimento, para nós é uma esperança. Aquilo que para o mundo é tristeza, para nós é alegria, porque o nosso Jesus, Ele não está preso naquela cruz. O nosso Jesus, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Aquela cruz, Ele não foi o ponto final na vida de Cristo. Aquilo ali foi uma passagem. Aliás, foi a mesma passagem que Cristo comprou com o seu sangue, para que hoje nós tenhamos acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. Afinal de contas, o que foi que disse mesmo no verso 45 dele, por favor? O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Aleluia. E quando a morte de Cristo, e quando aquele véu do santuário se rasgou de alto a baixo, agora, meus irmãos, Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, Ele adentrou no Santo dos Santos, e agora Ele nos garantiu acesso ilimitado, imediato a Deus Pai. É por isso que nós podemos dobrar os nossos joelhos, é por isso que nós podemos orar, e nós sabemos que as nossas orações serão ouvidas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É porque aquele véu foi rasgado, que agora o nosso sacrifício de louvor é aceito. É por causa da morte de Cristo que agora nós podemos louvar a Deus. É por isso que nós podemos nos achegar à presença de Deus sem medo de sermos mortos por causa dos nossos pecados. Por causa do sacrifício de Cristo, que agora nós fomos reconciliados com o nosso Deus e Pai, meus irmãos. Tudo isso aconteceu com o sacrifício de Jesus Cristo. Mas por último, meus irmãos, e talvez uma das coisas que mais enche o nosso coração de alegria, é que a morte de Cristo é o motivo da nossa esperança. Mais do que a nossa esperança, é a nossa certeza do amanhã, porque a nossa vida não acaba com a morte, muito pelo contrário, ela continua após a morte. O versículo 50 vai dizer que certo homem daquele lugar chamado José, ele pertencente ao Sinédrio, diz o texto que ele era da cidade de Arimateia. Só que aquele homem era um homem justo, ele esperava pelo reino de Deus. Ele não concordava com aquele sacrifício, com aquela morte de Cristo. E ele recorre a Pilatos. E ele pede a Pilatos que possa remover o corpo de Cristo. E ele trata o corpo de Cristo com toda a dignidade que ele merecia. E ele coloca o Senhor Jesus em um túmulo escavado numa pedra que nunca tinha sido usada por ninguém. Então aquelas mesmas mulheres que foram as patrocinadoras do ministério de Jesus, elas pegaram ali os aromas, aqueles produtos aromáticos, e levaram ao mestre. Até que chegou, meus irmãos, isso ainda era sexta-feira, e então já acabando a sexta-feira elas pararam, porque estava chegando o sábado. E aí, meus irmãos, chega o sábado. E o sábado, que é o nosso Shabá no hebraico, o nosso dia de descanso, ou aquele período intermediário entre a morte e a ressurreição de Cristo. E então, meus irmãos, talvez tenha sido, Mariene, o sábado mais triste da história, onde aqueles discípulos de Jesus estavam esperando, para que a promessa do seu mestre se cumprisse,
Porque Jesus houvera dito: olha, vocês podem me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E talvez, meus irmãos, aquele sábado tenha sido um sábado de muito sofrimento. Sofrimento talvez que jamais o mundo nunca vai entender. Mas nós entendemos, nós sabemos. A espera para que virasse o dia. Aquele período em que elas esperavam que o seu mestre ressuscitasse, foi um período dramático na história. Mas vejam, meus irmãos, nós também estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo um período, digamos que um período de espera por conta da pandemia. Afinal de contas, diante de tudo isso que foi dito, você ainda acha que a pandemia foi um acaso? É obra de Deus. Você ainda acha que H1N1, que H2N3, que os terremotos que estão acontecendo, os assassinatos que nós vimos essa semana, todas as dificuldades que nós estamos presenciando, a guerra que a Rússia promoveu contra a Ucrânia, e você acha que tudo isso é coincidência? Pois eu digo a você que não é. Não é. Estamos vivendo esse período de espera, meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus, que disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e de fato Ele ressuscitou, Ele também nos prometeu que um dia voltará. Voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar o seu povo, este mesmo povo que Ele morreu naquela cruz do Calvário, para perdoar os pecados, para anular a dívida, para reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso. E nós estamos vivendo esse período de espera. Ele vai voltar, meus irmãos. Ele não apenas ressuscitou, mas Ele prometeu que vai voltar em glória, junto com os seus anjos. E diz a Bíblia Sagrada que todo olho verá, nos céus e na terra e embaixo da terra. E toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Toda língua vai confessar. Mas enquanto isso, nós estamos aguardando, nós estamos esperando. E o que Jesus espera na sua igreja é que você permaneça firme na sua fé, que você permaneça firme na sua convicção de que todas as promessas de Jesus hão de se cumprir na sua vida. Ele prometeu, Ele disse: olha, eu estou indo porque eu vou preparar moradas celestiais para você. Mas Ele também disse, meus irmãos, no tempo certo eu mandarei o Consolador, e este Ele já mandou, que é o Espírito Santo que habita em você e em mim. Mas a promessa final está para acontecer, e nós iremos ver se Ele estivermos vivos. Mas para aqueles que morrerem antes de Jesus voltar, esses já estão felizes porque já estão contemplando a presença de Cristo, já estão nos braços do Pai. E eu garanto a você, Daniel, que estão muito melhores do que nós. Estão contemplando já a face de Cristo. Já não sentem mais os efeitos do pecado. Já não sentem mais dor. Nem vão passar pela dor do parto, Mariene. Mas já estão contemplando a glória de Jesus Cristo. E estes mesmos santos que já estão com Cristo, eles também voltarão quando Jesus vier. E aí, quando isso acontecer, nós seremos um só povo. Nós seremos um só Espírito. Nós seremos aqueles que formarão um grande coral celestial e cantaremos a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, meus irmãos, isso tudo vai acontecer quando nosso Senhor Jesus voltar. O que cabe a você e a mim essa noite, e até isso acontecer, é permanecermos firmes na nossa fé, Alisson. É permanecermos firmes na esperança, na convicção de que estes sofrimentos que nós estamos passando agora são passageiros. Um dia nós olharemos para trás e veremos que tudo isso que nós passamos
somente serviu para enriquecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança de que Jesus está tomando conta de nós. E quando o domingo chegar, a promessa de Cristo vai se cumprir. E Ele vai ressuscitar. Aliás, Ele já ressuscitou. E é por isso, meus irmãos, que domingo eu convido você a estar aqui na igreja, para nós comemorarmos a data mais importante para o cristianismo, que é a ressurreição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e do Deus dos deuses. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Feche seus olhos, por favor. Pai querido e santo, nós estamos desde já esperando ansiosamente para que chegue o domingo, ó Deus, para que nós possamos celebrar por mais um ano a ressurreição do nosso Mestre, a ressurreição do nosso Senhor, a ressurreição do nosso Salvador, a ressurreição daquele que foi o nosso resgatador, daquele que perdoou os nossos pecados, que anulou a nossa dívida, que perdoou a nossa culpa, que resgatou-nos daquele lamaçal de pecados, que nos reconciliou com o Pai. É por isso, ó Deus, que nós te agradecemos nessa noite. Obrigado porque ano após ano o Senhor tem enchido o nosso coração de alegria e de esperança. É por isso que ano após ano nós comemoramos com tanta alegria, porque o Senhor não está morto, a morte perdeu, o inferno perdeu, Satanás não conseguiu pôr em prática os seus planos, o mundo lamenta, mas o Senhor ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que foi pregada nesta noite. Obrigado a Deus, porque nós iremos sair daqui da tua casa hoje com um coração transbordante de alegria, sabendo que domingo nós iremos festejar não um nascimento, mas uma ressurreição, o maior de todos os milagres. E é por causa dessa ressurreição que nós podemos crer no amanhã. É por causa dessa ressurreição que nós temos esperança e alegria de nos levantarmos todos os dias e anunciarmos para as pessoas que o nosso Deus venceu a morte, que aquele que é o autor da vida não poderia nunca ser derrotado pela morte. Muito obrigado por tudo que foi pregado nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa nos levar de volta para casa, exultantes de alegria. Que o Senhor também nos dê um momento de comunhão com nossas famílias, ó Deus, para que nós possamos ensinar às nossas crianças que Páscoa não é simplesmente um ovinho de chocolate, que a Páscoa não tem a ver com coelhos, mas que a Páscoa tem a ver com o sacrifício que perdoou pecados, que a Páscoa tem a ver com morte e ressurreição, que Páscoa tem a ver não com presente, mas Páscoa tem a ver com vida e vida em abundância. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Nós te agradecemos grandiosamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, rica e abundantemente. E quinta-feira e domingo, eu aguardo os irmãos aqui para o nosso culto das 18 horas. Que Deus os abençoe, rica e abundante.